Opa! Opa! Olha a Juliana passando aí, gente. Aguardando o pessoal entrar. Você pode estar achando estranho, né? O pastor e a pastora de máscara. Eu sou o Zorro. Mas faz parte do nosso cenário hoje, essas máscaras. E aguardando aí o pessoal entrar para que a gente possa dar início à nossa live de hoje. Espero que você aí também esteja de máscara para nos acompanhar, porque cá entre nós, isso aqui não é fácil usar essas máscaras, mas no momento nós precisamos usar. O pessoal entrando, nós aguardando, sejam bem-vindos. Aproveitar para mandar um abraço para a Nete, que está hospitalizada, né? É verdade. Um abração, Nete. Eu sei que logo, logo tu vai estar em casa, logo, logo tu vai estar na tua casa, tá? Fica em paz, fica tranquila que o Senhor é contigo, tá bom? Um abração, minha irmã. Glória a Deus. Glória a Deus, pessoal entrando. Então, vamos dar início, né, na nossa live desta noite. Você pode estar achando estranho, como eu já falei ali no início, nós dois usando essa máscara. Ideia dela, tá? Só pode ser ideia minha, né, gente? Ideia dela. Foi a direção que Deus me deu, amados, de começar a live nessa noite, com máscaras. Porque o tema dessa noite é o que há por trás das máscaras, né? E Deus tem falado comigo, já desde a semana passada, Deus tem falado comigo com relação às máscaras. E, querendo ou não, o nosso cenário hoje mudou, não é verdade? Você vai na rua, você encontra muitas pessoas de máscara e isso tem se tornado muito comum, muito normal. Você encontrar as pessoas de máscara. Hoje mesmo eu fui num supermercado aqui de Criciúma e eu me surpreendi e até me senti mal porque eu era uma das únicas que não estava com máscara. Na verdade, hoje que eu estou começando a tentar me habituar a usar. Até vou tirar ela agora, tá, gente? Nós vamos nos liberar aqui da máscara só para dar início, para que a gente falasse um pouquinho. Oh, glória a Deus. Glória, consigo respirar agora. Agora eu respiro. Glória a Deus. Então, como eu estava falando para vocês, hoje eu fui num supermercado aqui da cidade e eu me surpreendi e até fiquei meio sem jeito até, porque eu era uma das poucas que estavam dentro do mercado sem a máscara. E hoje, com tudo isso que está acontecendo, né, com esse vírus por aí, determinação, né, foi nos dado essa ordem, para que a gente, foi nos dado essa direção, para que a gente use as máscaras para o nosso próprio bem. Então a gente tem que entender isso e se sacrificar um pouquinho para que a gente passe, né, por tudo isso e com saúde. E em nome de Jesus a gente crê que vai passar. Então, como eu falei para vocês, Deus tem falado comigo desde a semana passada através do uso das máscaras. Que eu tenho observado as pessoas, eu tenho percebido, eu tenho observado muitas situações de pessoas com máscaras. Na loja, quando a gente está ali no nosso comércio, as pessoas entrando, muitas vezes tu pensa que é uma pessoa e é outra, porque com a máscara a gente não reconhece direito, né? Ontem mesmo eu passei por uma situação engraçada também. Eu estava indo no banco ali perto da loja e do outro lado da rua tinha um carro parado e a pessoa que estava nele estava de máscara e me deu tchau, como se me conhecesse assim. Eu dei tchau por educação, mas eu não havia conhecido. Dei tchau e aí ele percebeu que eu não tinha conhecido, ele tirou a máscara e se identificou, um conhecido nosso, o Paulo da Deise. Ele deu tchau e naquela hora eu disse... Te explica, né? Tem que me explicar aqui, né, gente, quem era, né? Enfim.
enfim, era um conhecido nosso, uma pessoa bem próxima da gente, e eu não tinha conhecido ele porque ele estava com a máscara. E várias situações assim, Deus tem me mostrado na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque isso é só uma máscara que por um tempo a gente precisa usar, né? Até para nós, para a gente se cuidar, por determinação, né? Por direção de autoridades, que a gente precisa se cuidar e precisa mesmo, né? Só que olhando para a nossa vida espiritual, muitas vezes, amadas, nós tiramos essa máscara, né? Como eu fiz agora, eu comecei com essa máscara, eu tirei essa máscara, mas muitas vezes continua outra máscara. Muitas vezes, amados, nós caminhamos a nossa vida por muito tempo, mesmo depois de conhecer a palavra, mesmo depois de conhecer Jesus, por muitos anos ainda, a gente fica proteger de uma enfermidade, para nos proteger de pegar alguma coisa, de pegar alguma bactéria, enfim. Mas nós tiramos essa máscara e muitas vezes continuamos com outra. Um tempo atrás, se a gente chegasse com uma máscara dessa em algum lugar, as pessoas já iam chamar atenção, não ia? Você chegar de máscara em algum lugar, num comércio, quer que seja onde for, chama a atenção das pessoas, iria chamar a atenção, né? Só que hoje em dia é tudo muito normal e hoje em dia é mais fácil chamar a atenção aquele que não está usando, né? Por ser direção para a gente usar. Então, para dar início, assim, com a palavra de Deus, eu quero ler lá em 1 Samuel 16:7. Só vou ler um trechinho para que a gente coloque a palavra de Deus essa noite, nesse início de live, para que a palavra de Deus seja base realmente. Então, em 1 Samuel 16:7, diz assim, vou ler para vocês. Na verdade, eu teria que ler o texto, mas eu só vou ler o 7, depois se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Porém, o Senhor disse a Samuel, eu vou ler o 6, sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, ele vê o coração. O homem, ele vê por fora, ele vê a aparência, mas o Senhor, ele olha aqui dentro. E quando Deus mandou que Samuel procurasse o escolhido, que seria o rei, logo ele foi procurando as pessoas, né, mais alto, mais bonito, que tinham uma aparência melhor. E Deus logo já disse para ele, o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. O Senhor vê o nosso coração, o Senhor não vê o nosso exterior. O Senhor não vê o que está por fora. Ele nos conhece melhor do que ninguém. Ele me conhece e Ele te conhece. E muitas vezes nessa nossa caminhada, nós usamos máscaras. Nós tentamos representar ou mostrar para outras pessoas aquilo que nós não somos. Muitas vezes nos preocupamos, na maioria das vezes, nos preocupamos mais com o que os outros vão pensar. O que ele vai pensar de mim? Então eu coloco uma máscara e tento ser quem eu não sou. Eu coloco uma máscara e tento mostrar para as pessoas que eu sou além daquilo que eu não sou aquilo. E eu tento muitas vezes esconder algo que eu sou. E por anos eu vou levando aquela máscara, eu vou carregando, enquanto a máscara não cai, porque um dia ela cai, eu vou levando, eu vou caminhando, só que aquilo me traz sofrimento. Porque muitas vezes eu tento usar uma máscara com as pessoas que eu conheço, com as pessoas que eu trabalho, e lá fora é fácil. É fácil eu mascarar com alguém que eu vou, trabalho algumas horinhas e venho para casa. É muito fácil eu ser alguém lá fora. Eu posso trabalhar por anos a fio, como nós temos um funcionário essa semana, até me lembrei dele também. Eu estudando um pouquinho
a palavra a respeito disso, eu me lembrei dele como um exemplo, né? Um exemplo assim pra mim de que a gente não conhece as pessoas. Às vezes a gente pensa assim, mas eu conheço ele há tantos anos. Não, mas tu não conhece verdadeiramente. Nós temos um funcionário que trabalha com a gente há 15 anos, né? Uma ótima pessoa, trabalha com a gente há 15 anos. Só que nós não conhecemos ele verdadeiramente, né? E assim ele não nos conhece também. Ele pode dizer que nós somos ótimas pessoas, ótimos patrões, mas ele não nos conhece aqui na nossa casa, que é na nossa casa que verdadeiramente a gente se revela quem a gente é. Dentro da nossa casa, nós não podemos esconder quem nós somos. Diante dos nossos, diante das pessoas que estão com a gente ali 24 horas, diante do meu esposo. O pastor sempre conta uma história quando a gente vai fazer Casados para Sempre, ali na formatura, ele sempre conta a história da mala boa e da mala ruim, né? E quando a gente namora, né, quando eu comecei a namorar com ele, eu só levei a mala boa, né, porque eu só queria mostrar pra ele o que era bom. Mas tinha um lado meu que ele não conhecia. E assim ele também, né? Com certeza ele tinha lá os defeitos dele, mas quando a gente se encontrava, porque eram poucas horas... Né? Bem poucos, quase perfeito. Quando a gente se encontrava, ele era perfeito, né? Eu conheci ele e só que eu fui descobrir os defeitos dele, assim como ele os meus, depois de casado. Porque daí você não consegue esconder. Quando você consegue, quando você começa a caminhar com a pessoa, quando você acorda, dorme, quando você está ali na alegria, na tristeza, só que quando você casa, aquela mala ruim ela vem também. A boa você traz no namoro, mas a ruim ela vem também no casamento. E é aí onde começam as dificuldades muitas vezes. Porque nós usamos máscaras que nem nós mesmos sabemos. Porque a gente se acostuma a lá fora, não, para aquela pessoa lá eu ajo dessa forma. E para os meus, aqui dentro não. Aqui eu extrapolo. Na verdade, quem me conhece verdadeiramente é o meu esposo e são os meus filhos. Se você quer me conhecer, se você quer saber quem eu sou, ou quer saber quem o pastor é, vocês perguntam para mim, para ele, um do outro, e perguntam para os nossos filhos quem nós somos. Porque deles nós não escondemos, nós não conseguimos, por mais que a gente tente, a gente não consegue esconder um do outro. A gente não consegue mascarar, colocar a máscara de boa mãe, colocar a máscara de boa filha, colocar a máscara de bom esposo. Eu não consigo por muito tempo. Eu consigo lá fora dizer para as pessoas que eu sou boa mãe, que eu sou boa filha, que eu sou boa avó, mas se perguntar para os meus filhos, eles vão dizer quem verdadeiramente eu sou. Amém? E o Senhor tem falado muito comigo a respeito disso. E semana passada já Ele falou para mim sobre isso, para trazer uma palavra sobre isso. Eu meio que hesitei um pouco. Eu pensei, é uma palavra um pouco forte, né? Eu dizer que as pessoas são mascaradas. Mas, amados, eu falo primeiro para mim. Quando Deus te dá uma palavra, é porque Ele está falando contigo primeiro. A palavra vem primeiro para a gente. Então, Deus falou comigo. Deus falou comigo através dessa palavra e me trouxe para me refletir mesmo realmente quem eu sou. Quem eu tenho sido. Quem eu tenho sido dentro da minha casa. E quem eu tenho sido lá fora. Lá fora eu sou uma boa pessoa, mas como eu sou aqui? E serve para você refletir dentro da sua casa, no seu casamento. Talvez você passe por tantas dificuldades dentro da sua casa, no seu casamento, como mãe, como filha, como filho, como pai. E talvez você precisa se autoanalisar e ver de que forma você tem agido. Então, muitos usam máscaras para representar outras pessoas. E quem disser que nunca usou uma máscara, eu botei aqui, em alguma situação, está mentindo. Né? Se a gente disser que nunca usou uma máscara, não, eu nunca usei, eu nunca... Não. Se você parar para pensar, você vai lembrar de alguma situação que você precisou usar uma máscara daquilo que você não era. Mas o Senhor, Ele é misericordioso, o Senhor, Ele nos ama.
E ele nos ama do jeitinho que a gente está, mas ele não quer que a gente permaneça do jeito que a gente está. Ele nos ama do jeito que nós estamos, mas ele não quer que a gente permaneça assim. Ele quer que a gente mude. Ele quer que a gente mude. E outra coisa, amados, é que a máscara ela pode cair a qualquer momento. Você está com a máscara aqui, né? Você está ali numa boa, daqui a pouco, pof, a máscara cai. E a máscara que eu carrego aqui, que eu tento esconder das pessoas, ela pode cair a qualquer momento. Você pode caminhar anos com alguém e não conhecer. Com certeza você já se surpreendeu com alguém que você pensava que conhecia, né? Às vezes aquela amiga que por anos foi sua grande amiga e um dia caiu a máscara. Você diz, meu Deus, eu pensava que eu conhecia, né? Muitas vezes a gente pensa que conhece a pessoa e não conhece. E não conhece. E só que existem, amados, 2 lugares que onde a gente não consegue usar a máscara. Onde nós não conseguimos usar máscara. Eu já dei algumas pinceladas aqui. Mas 2 lugares que nós não conseguimos usar, que nós não conseguimos mascarar, é dentro do nosso lar, dentro da minha casa. Eu não consigo mascarar, eu não consigo. Por um tempo até, mas eu não consigo por todo o tempo. Tu não me engana. Não engano mais ele. Eu já enganei muito. Hoje ele sabe quando eu falo a verdade, quando eu minto, coisa que eu não minto, né? Eu não minto, às vezes é porque eu me engano. Omite. Eu omito. Mas ele sabe, é igual eu dele, né? Se às vezes eu chego em casa que eu tô com algum problema, aconteceu alguma coisa lá fora, dependendo da situação que eu chego em casa, ele já sabe, ele já me pergunta o que aconteceu. Porque a gente se conhece. E assim é com os filhos. Quando eles chegam, a gente, pelo semblante deles, a gente sabe se aconteceu alguma coisa. E se eles, não, mãe, não aconteceu nada. Não, aconteceu. O que é que houve? Me conta. Porque a gente não consegue esconder. Porque a gente se conhece. Eu conheço os meus filhos, eu conheço meu esposo, ele me conhece. Você conhece o seu esposo, você conhece seus filhos e diante deles você não consegue mascarar nada. Diante da sua casa você não consegue. E muitas vezes nós tentamos ser, lá fora somos amigos de todos, chega dentro de casa, nós não somos boas amigas, não somos boas esposas. Os filhos, muitas vezes, os nossos filhos, lá fora, meu Deus, tem milhares de amigos, se dão bem com todo mundo, só que chega dentro de casa, mete os pés nos pais, não respeitam, desobedece. Que máscara é essa que os filhos estão usando? Que não respeitam o pai, não respeitam a mãe, só que lá fora é a melhor pessoa do mundo. Aquele lá o cara é top, mas é um mal educado que não respeita os seus pais. Às vezes o esposo, eu passei por uma situação, até lembrei ontem, nós estávamos conversando sobre isso. Tenho liberdade para falar, porque até ele já ministrou sobre isso e ele falou disso também. Há muitos anos atrás, durante uma discussão nossa, eu falei para ele, tu é muito bom, falei com essas palavras. Tu é muito bom com as pessoas lá fora. Mas aqui dentro, tu não é aquilo tudo. Não lembro se foi exatamente com essas palavras, mas o sentido foi esse. Mas doeu. Doeu para ele, porque depois de um tempo ele falou. Aquilo doeu para ele. Mas eu tenho certeza que ele refletiu e ele mudou. Eu falei, a gente discutindo, eu falei, tu é muito bom para as pessoas lá fora, tudo que te pede tu faz, tu é a melhor pessoa do mundo, só que aqui dentro de casa tu não é aquilo tudo. E aquilo doeu. E dói, né, amados, quando a gente ouve uma coisa dessa. Porque eu também já ouvi muita coisa que me doeu, de dizer assim, não, mas eu não sou assim, tu é assim. É Deus nos tratando, é Deus nos curando e nós precisamos se deixar ser curadas e tratados. Nós precisamos abrir e deixar Deus tratar aquela ferida. Às vezes nós temos uma ferida para ser tratada, só que nós não queremos que ninguém toque. Deixa ali ninguém mexe, deixa ali.
Não, amadas, tira essa máscara, tira o que está escondido ali, deixa Deus entrar e deixa Deus curar, deixa o Senhor Jesus entrar nesta ferida que por muito tempo você carrega. Porque o Senhor, Ele te conhece, o Senhor, Ele me conhece. Então muitas vezes eu também fui confrontada com pessoas me dizendo, mas tu és assim ou tu faz assim? Não, mas eu não faço. Depois eu paro para pensar, realmente eu fazia assim. E muitas vezes a gente, no confronto, a gente se entristece, mas é onde o Senhor está nos tratando. O Senhor está nos tratando e o Senhor está te tratando nessa noite. Mas o Senhor, Ele nos ama. Ele nos ama, Ele é misericordioso. Ele nos ama tanto, por isso Ele trouxe essa palavra e em alguns momentos eu hesitei, tanto que eu demorei em falar para Ele sobre esse tema, conversei com a Jorge sobre isso, e eu disse, eu hesitava porque parece um assunto tão forte, mas é necessário para que haja cura. É necessário nós tirar a máscara e ser transparente diante do Senhor e diante das pessoas que nos rodeiam. Para que a gente possa ensinar os nossos filhos, para que a gente possa ter liberdade de conversar com o nosso esposo, nós precisamos ser verdadeiramente aquela pessoa que a gente prega. Porque é muito fácil eu ser alguém lá dentro da minha igreja. É muito fácil eu ser o crentão lá dentro da minha igreja. Mas como eu sou lá fora, a hora que eu saio, eu não posso usar uma máscara. Eu não posso ser uma irmã lá dentro da igreja e aqui fora as pessoas não me suportarem, as pessoas acharem que não é a mesma pessoa, não bate, não, lá ela é uma e lá ela é outra. Não, nós precisamos ser um só. Então, em dois pontos, dois lugares que nós não conseguimos usar a máscara, é dentro da nossa casa e diante do Senhor. Agora o pastor vai falar com vocês a respeito disso. Que diante do Senhor nós também não conseguimos usar máscaras. Acho que acabou o tempo, né? Nem sobrou tempo para mim falar, eu acho. Já deu quase 1 hora. Sério? Eu um susto. Não, brincadeira. Tem bastante tempo, né, gente? Tem bastante tempo, sim. E eu quero aproveitar, né, a deixa da pastora, e eu quero trazer assim para vocês uma palavra, né? Até botei um tema nela, né? O cristão e a máscara. Eu tenho certeza que eu estou ministrando aqui para todos, 90%, eu creio que são cristãos, 90% até são irmãos da igreja, né? São ovelhas, né? E eu quero ministrar hoje, né, sobre isso, sobre o cristão e a máscara. Por quê, queridos? Eu acredito, né? Eu acredito que Deus, Ele nos chamou, Ele nos criou com um propósito. E esse propósito não precisa de disfarce. Eu creio que Deus, Ele te criou perfeitamente do jeito que você é. Sem a máscara, tá? Não com máscara. Do jeito que você é, porque Ele quer te usar do jeitinho que você é. Só que muitas vezes, às vezes a gente se preocupa com agradar o outro, a gente se preocupa em que as pessoas nos aceitem, e foi o que a pastora falou. E muitas vezes a gente começa a usar máscara, a gente começa a colocar máscara, dependendo da situação, a gente começa a usar máscara. E eu vejo que nós não precisamos nos proteger. Nós cristãos, nós não precisamos nos proteger. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que você não precisa usar essa máscara contra o coronavírus. Não, eu estou dizendo aqui que nós cristãos, queridos, nós não temos que esconder nada de ninguém. Nós não temos que querer agradar as pessoas. Nós temos que ser realmente quem nós somos. E o Senhor nos chamou para a gente ser o quê? Ovelha.
Não é assim? O Senhor me chamou, o Senhor te chamou para que eu e você fôssemos ovelhas, mesmo no meio dos lobos. A gente vê muito crente, muito cristão, né? Camaleão, não é assim? Que aonde ele está, dependendo da situação que ele está, ele se transforma. Né? Se ele está lá no meio dos irmãos da igreja, se ele está no convívio da igreja, ele é uma ovelha. Né? Mas se ele está lá no meio dos lobos, ele se transforma num lobo mau. Não é assim? Você conhece pessoas assim? A gente conhece as pessoas. Durante a nossa jornada passaram muitas pessoas pelas nossas vidas, né? Passam muitas pessoas por nós. E a gente conhece as pessoas. Eu quero trazer uma palavra para vocês. É só um versículo que está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 18. Esse é um versículo para nós cristãos, tá? Olha o que ele diz. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Eu vou ler de novo. E todos nós, com o rosto desvendado, com o rosto sem máscara, contemplando como por espelho a glória do Senhor. O que esse versículo está nos dizendo? Queridos, que nós devemos, que o nosso rosto deve refletir a cara do Senhor, a glória do Senhor. Aonde a gente estiver, não importa a situação, que seja a melhor ou a pior situação, queridos, nós devemos refletir a glória do Senhor. Nós precisamos fazer isso. E como a pastora falou, a Deus nós não conseguimos enganar. Essa semana, eu não sei quem que mandou para mim no WhatsApp um videozinho do Silvio Santos. Dá para ver que é um vídeo bem antigo, porque ele ainda estava bem jovem. E ele falou muitas coisas, só que no final ele terminou o vídeo dele com essas palavras. E ele falou 2 vezes, ele repetiu 2 vezes. O bem sempre vence o mal. Glória a Deus. E ele repetiu. O bem sempre vence o mal. Amém. Diz ele, talvez por um tempo pareça que o mal esteja vencendo o bem. Mas é só por um tempo, porque no final o bem vence. E isso me chamou a atenção, queridos. E é a realidade. E eu parei para analisar, e eu parei para pensar o que é o bem. O que você acha que é o bem? Vamos lá. Vai pensando aí comigo, enquanto eu falo algumas coisas aqui. Se tu quiser falar também, pode me ajudar. Mas eu creio que a verdade é o bem. Eu creio que a sinceridade é o bem. Eu creio que a honestidade é o bem. Integridade. Eu creio que o respeito é o bem. Eu creio que o amor é o bem. Eu creio que o pudor é o bem, queridos. E ali vai. Eu sei que você talvez em casa esteja pensando em mais um monte de coisas. Queridos, e tudo isso que eu falei, fidelidade, representa quem? O nosso Deus. Porque se você pegar a palavra de Deus, queridos, você vai ver que tudo que eu falei aqui acompanha o caráter do nosso Deus. Concorda comigo? Então eu e você, como cristãos, nós precisamos andar de cara limpa.
Nós precisamos andar, queridos. Não importa aonde você estiver, né? Se você estiver lá naquela roda de amigos, aonde eles estão fazendo aquelas brincadeiras bobas, contando aquelas piadas sujas, você não precisa fazer parte disso. Você pode aí naquele lugar refletir a glória de Deus. Talvez você esteja num momento de saúde teu crítico, com uma enfermidade talvez, mas não é porque você está aí abatido que você precisa colocar uma máscara de coitadinho, querendo que as pessoas tenham pena de ti. Não, queridos. O Senhor é contigo. Amém. Mesmo com enfermidade, o Senhor é contigo. Você precisa refletir a glória do Senhor, mesmo nesse momento de dificuldade. Talvez você pense, pastor, mas existem momentos na vida da gente, né, que eu tenho que contar uma mentirinha, até para não gerar problema, até para não gerar confusão. Eu até acredito que tem horas na vida da gente que uma pequena mentira, ela faz bem. Não, eu vou contar uma mentirinha para minha esposa, para ela não descobrir coisas que eu fiz assim, tal, para ela não ficar magoada comigo, para ela não ficar chateada comigo, para não gerar problema no meu casamento. Eu vou te fazer só uma pergunta só que vai liquidar com talvez esse pensamento, se você tem. Quem é o pai da mentira? Você sabe, pastora, quem é o pai da mentira? Eu prefiro nem Hã? falar o nome dele. Não quero... João 8,44. Quem é o pai da mentira? Vai lá e procura. O pai da mentira é o diabo. E você acredita que do diabo pode vir alguma coisa boa para te proteger? Tu acredita que o diabo está preocupado em proteger o nosso casamento? Ele quer botar fogo na fogueira. Ele quer botar fogo na fogueira. Bem assim. Ele quer que você se exploda. Ele entra sorrateiro, ele entra devagarinho, como quem não quer nada, se apresentando como algo bom, porque ele não vai aparecer, né? Não, ele vai aparecer como algo bom, algo atraente, algo convidativo para nos levar, né? Na conversa dele. Ele vai tentando fazer com que a gente acredite que a gente pode usar máscaras. E que a gente pode ser quem a gente quer, a gente pode dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, e quando a gente menos percebe, ele já destruiu com a nossa vida, né? E eu estou vendo assim nesse tempo de hoje, nessa pandemia que a gente está vivendo, né? O que eu vejo assim, né? Enquanto a gente está usando máscara. Cadê a minha máscara? Enquanto a gente está usando essa máscara aqui, gente, ó, que tá difícil para mim acostumar com ela. Tá que mandar fazer uma especial para ele. Eu faço, mas só para proteger o queixo. Porque daí deixa o nariz de fora, gente. Faz sentido. Se eu botar na boca e no nariz, eu me engasgo, me afogo. Mas eu acostumo. Mas amém. Não é fácil. Mas assim, gente, enquanto a gente está usando máscara nesse tempo, queridos, eu tenho visto assim Deus aproveitando essa situação para tirar as máscaras espirituais que muitas vezes nós usamos. E eu falo de mim também, sim. Porque muitas vezes a gente usa máscara, né? Muitas vezes a gente usa máscara. A gente muitas vezes assim, não, eu sou legítimo, eu sou original, eu sou quem eu sou. Tem até aquela pessoa que diz, eu sou super sincera. Já mentiu. Queridos, me perdoa. Me perdoa. Porque isso são máscaras que a gente acaba usando. Mas eu vejo Deus nesse tempo, tirando as máscaras que nós estamos usando. Né? Porque, queridos, é a hora que eu estou vendo, né? Nesse momento
que não adianta a gente querer usar máscara. O que adianta você querer usar máscara diante do que está acontecendo? O que isso vai acontecer? Nada. E quem sofre mais somos nós mesmos, né? Que sustentamos essa situação, né? Dessa máscara, de impedir de que a gente seja realmente quem a gente é, né? De deixar o teu verdadeiro eu, né? Pra fora. Não, eu sou assim, eu não posso querer mostrar para as pessoas alguém que eu não sou, e eu acabo sofrendo com isso, porque daí lá fora eu sou alguém, mas aqui dentro eu preciso ser realmente quem eu sou. Então isso nos traz até uma dupla personalidade, né? Isso acaba nos tirando a nossa identidade, que a gente acaba não sabendo mais nem quem nós somos. E eu vejo que nessa época, queridos, nessa época, hoje a gente tem se achegado a Deus de cara limpa. A gente tem se achegado a Deus mostrando para Deus quem realmente a gente é, né? Nós não chegamos mais com máscara de super crente, de super gospel, de super isso, de super aquilo. Nós hoje nos achegamos a Deus com a máscara de quem nós somos, de servos, de quem realmente depende de Deus, de quem precisa de Deus, de quem num momento desse onde o desespero tem tomado conta de muitas pessoas, a gente nos achega a Deus de cara limpa, né? É nos colocando na presença dele, mostrando a nossa fraqueza, né? E tendo a certeza dentro do nosso coração que ele se agrada disso. Porque se tem uma coisa que Deus gosta de ti, é quando você se achega a ele e com sinceridade você mostra quem você é, né? Porque como nós falamos aqui, a máscara, eu posso te enganar. Eu posso ainda hoje, apesar de a gente viver dentro da mesma casa, apesar de tu me conhecer, eu posso ainda te enganar, mas a Deus eu não consigo enganar, né? E eu quero... só lembrando de um detalhe assim, que o Cláudio sempre diz assim, que a preocupação dele hoje, e eu acho isso muito forte e é muito real assim, a preocupação dele hoje, digamos, falando para parte de traição, né, que é sobre casamento, assim, a preocupação dele hoje, a gente já conversou sobre isso, e de me trair, qual é a preocupação dele maior? Não é nem me trair, mas a preocupação dele como um homem de Deus é com o próprio Deus. Como que eu vou ficar diante de Deus? Porque eu vou trair a Deus também. Como que eu vou ficar diante de Deus? Eu vou trair a minha esposa. A minha preocupação é com a minha esposa. A minha preocupação é com o meu esposo. Vou trair ele. Se ele descobre. Se ele descobre que eu fiz isso, se ele descobre que eu menti. Mas e diante de Deus? Nós não nos preocupamos com aquilo que a gente faz e Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. Parece assim que para nós, parece assim que às vezes isso não existe, né? Às vezes a gente não se dá conta disso, de que Deus vê tudo. Dele nós não conseguimos mascarar. Dele nós não conseguimos. Eu sempre me lembro de um hino que existe ainda, muito antigo, de criança, que falava que a gente não consegue se esconder de Deus. E ainda eles fizeram tipo um teatro assim com aquela música, e as crianças se escondiam atrás do armário, o armário sumia e aparecia a criança lá, embaixo de um tapete, daqui a pouco o tapete sumia, como se para Deus não adianta eu me esconder ali, não adianta eu me esconder lá atrás, não adianta eu me esconder lá embaixo da minha cama, não adianta, porque Deus, Ele nos conhece. Deus, Ele nos conhece. E assim, e glória a Deus pela misericórdia dEle. Ele é um Deus misericordioso, porque senão, ai de nós. Verdade. Eu quero contar aqui na palavra de Deus 3 casos de 3 homens que eles tentaram colocar uma máscara para tirar vantagem de alguma situação, né? E até eu coloquei no primeiro homem, eu coloquei assim, a máscara, ela nos dá uma falsa segurança de uma vida longe do perigo. Quem foi esse homem? Jonas. Deus pegou Jonas e disse, Jonas,
tu vai para Nínive. Nínive era uma cidade perigosa, Nínive era uma cidade de bandidos. Conta a história, conta a lenda que na entrada da cidade existia um monte de caveiras, porque eles eram pessoas muito más. Deus disse para Jonas: Jonas, tu vai para Nínive pregar a palavra de Deus. E o que Jonas fez? Foi lá no porto, comprou a passagem, Nínive era para lá, e ele foi para Tarsis. E a palavra de Deus diz que ele entrou no navio, ele botou uma máscara, digamos assim, de quem achava que estava longe do perigo, que estava tranquilo. E a palavra de Deus fala que quando o barco quase afundava, Jonas, ele estava lá no porão dormindo. E a palavra de Deus diz que me fugiu a palavra do responsável pelo navio, o comandante do navio mandou chamar. E disse assim: vem cá, quem tu é? E a máscara dele caiu. Deus revelou quem Jonas era. E Jonas foi lançado no mar. Amém, queridos? Esse é o primeiro. Um segundo exemplo é de um rei muito poderoso. Um homem que a palavra de Deus diz que ele era segundo o coração de Deus, Davi. Quem aqui conhece? Todos conhecem a história de Davi com Betseba e Urias, né? Conhece, né? Betseba era uma mulher muito, muito bonita, esposa de Urias. E Davi um dia não foi para a guerra e ele viu ela se banhando e ele achou ela uma mulher muito bonita. E o que ele fez? Ele mandou trazer, porque rei tinha poder mesmo, ele mandou trazer aquela mulher e ele se deitou com aquela mulher. Só que aí aquela mulher engravidou. Sabe, queridos, e Davi, aí não querendo, né, e arranjar problema para ele, porque ele engravidou a mulher de um homem do seu exército. O que ele fez? Ele chamou Urias da guerra. E a palavra de Deus diz que ele usou, a palavra não diz isso, mas ele fez isso, né? Quando a gente usa máscara, a gente faz algo que a gente tenta enganar as pessoas. O que ele fez? Ele chamou Urias, ele deu presente para Urias, ele tentou embebedar Urias para que Urias fosse se deitasse com a sua esposa, para dispensar que o filho era dele. Então Davi, ele colocou uma máscara de um homem bom com Urias. Mas só, queridos, ele pode até ter enganado Urias, nem Urias ele conseguiu enganar, porque ele teve que mandar esse homem para a frente de batalha, para que esse homem fosse morto, para encobrir o seu pecado. Mas só que, antes de tudo, o Senhor já viu o que Davi tinha feito. Aí chega o profeta Natã e faz uma comparação com Davi, e ele diz assim: meu rei, um homem muito pobre tinha só uma ovelhinha. Um fazendeiro muito rico que morava ao lado tinha muitas ovelhas. Mas chegando visita na casa do fazendeiro muito rico, ele não quis tomar das suas ovelhas, e ele foi e tomou a única ovelha que aquele homem pobre tinha para alimentar a sua visita. O que você acha, meu rei? Qual a sentença para esse homem? E Davi sentenciou aquele homem: que seja sentenciado à morte. E Natã chegou e disse para ele, Deus tirando a máscara de Davi: esse homem é tu. Fizesse isso, isso e isso. Tu tem várias mulheres, tu é rei, eu te dei várias mulheres, eu te dei todo o poder. Urias só tinha uma mulher, e tu tiraste dele. Esse homem que merece ser condenado à morte é tu. Olha só que pesado, queridos. Deus tirando a máscara de Davi. Como é forte isso, né? E agora eu quero falar de um terceiro homem. A palavra de Deus diz que quando Maria Madalena, ela pegou um vidro de um bálsamo muito caro e ela ungiu os pés de Jesus, teve um homem que ele murmurou
E ele falou assim: por que não pegamos esse dinheiro, que era um perfume muito caro, né? Por que não pegamos esse dinheiro e não damos aos pobres? Mas a bem da verdade, queridos, isso era uma máscara que ele estava usando para esconder a sua ganância. Sabe por quê? Porque ele não estava preocupado com os pobres. Ele estava preocupado, ele estava interessado, era que aquele dinheiro viesse para o alforje, porque ele cuidava das finanças dos discípulos. E a palavra de Deus diz que ele era ladrão. Ele tirava do dinheiro da sacola para uso próprio. Mas as máscaras de Judas também, queridos, foram tiradas, caíram. Pesado, né? Como a pastora falou, quando ela me disse que queria ministrar sobre máscaras, eu sabia, eu também fiquei assim, porque eu sabia que a gente não ia poder falar de máscaras como se fosse algo bom, como se fosse algo alegre, né? Não é um carnaval onde você coloca uma máscara, você vai lá, você desfila, e no outro, não, queridos. Quem nós somos vai refletir na nossa vida. E eu falei de 3 homens aqui que tentaram usar máscaras, né? Jonas, Davi e Judas. Só que os 2 primeiros que eu citei, Jonas e Davi, eles se arrependeram. Eles tiraram a máscara, eles se prostraram aos pés do Senhor, eles pediram perdão e foram o quê? Abençoados por Deus. E Judas Iscariotes, queridos, ele decidiu manter a sua máscara até o final. E não precisa eu dizer para vocês o que aconteceu com ele, né? E aí eu volto para aquelas palavras que o Silvio Santos falou no final do seu vídeo. O bem sempre vence o mal. O bem sempre vence o mal. Amém, amados? Né? Então o que a gente pode tirar com isso tudo? Né? Com isso tudo que nós falamos aqui, o que a gente pode concluir? Amados, nós precisamos, veja bem, eu cristão, Cláudio, que digo que sou filho de Deus, que digo que sou cristão. Cristão é aquele que segue os passos de Jesus. Queridos, a minha vida precisa refletir a glória de Deus. Eu sou santo, eu não sou santo. Davi não era. Jonas não era santo, amados. Cheio de defeitos, cheio de problemas. Mas nós precisamos reconhecer os nossos erros, os nossos pecados. Nós precisamos chegar diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa, porque muitas vezes eu sou mascarado mesmo. Muitas vezes, dependendo da situação, eu ajo dessa forma e dessa forma, e eu não quero ser assim. Eu não quero ser assim. Eu quero ser cristão na bonança, eu quero ser cristão na tempestade, eu quero ser cristão aonde eu estiver. Essa é uma palavra que a gente precisa meditar na nossa vida. É bem comum a gente ouvir um tipo de palavra assim, a gente lembrar de pessoas, né? Ai, mas fulano... conheço um fulano que é assim. Conheço um fulano... conheço uma ciclana que é assim. Conheço que é assim. Mas a gente precisa... E a gente conhece muitas pessoas mesmo. Conhece. Mas nós precisamos tomar a palavra para nós. Para nós. Trazer cura para nós. Para nós, queridos.
nossa vida. Não a pensar que tudo é para os outros. Ah, essa palavra, é bem que fulano podia estar aqui. Eu penso assim, eu tenho pensado assim, ó, eu tenho falado muito com a minha esposa, ela comentou sobre isso. Muitas vezes assuntos que a gente tenta resolver, e eu sou muito franco em dizer assim, ó, não é o que eu penso, mas é o que a palavra de Deus diz que tem que ser feito. Queridos, eu tenho muitos pensamentos que vão contra a palavra de Deus. Eu tenho muitas ideias que vão contra a palavra de Deus. Mas eu prefiro obedecer a palavra de Deus e não os meus pensamentos e não as minhas ideias. Sabe por quê? Porque muitas vezes os meus pensamentos, as minhas ideias, ela até tem uma máscara de bondade, mas no final ela é mal. No final ela tem segundas intenções. Mas quando eu vivo a palavra de Deus, eu obedeço a palavra de Deus, eu tenho a certeza que o bem sempre vence o mal. Amém. E eu não preciso me preocupar, porque eu sei que aí eu aprendi algo: quem obedece nunca está errado. Quem obedece nunca está errado. Obedeça a palavra de Deus, que você nunca vai estar errado. E eu quero encerrar as minhas palavras, essa palavra, depois eu passo para a pastora, eu quero encerrar, eu li 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, eu li que diz assim, né? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. E a segunda parte desse versículo diz assim, ó: somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O que é que eu entendo disso? Quanto mais eu vou permitindo que o Senhor vá entrando em minha vida, eu vou sendo aperfeiçoado, eu vou sendo transformado de glória em glória. Eu vou deixando o Senhor ser Deus na minha vida. As máscaras vão caindo. Eu vou mostrando quem realmente eu sou. E a presença, a imagem de Deus começa a ser refletida na minha vida. Glória a Deus. Então, amados, talvez hoje você esteja me ouvindo e você esteja pensando: eu sou um mascarado. Eu sou um mascarado. Que bom quando a gente reconhece. Justamente, que bom. É difícil Que difícil bom. a gente reconhecer. Que bom quando a gente reconhece. Sabe por quê, queridos? Porque nós podemos deixar, a partir desse momento, que o Senhor comece a nos mudar, a nos tratar, a passo em passo. Ele vai transformando, Ele vai mudando, Ele vai nos limpando, e de glória em glória, transformados de glória em glória, como diz a palavra do Senhor, nós vamos sendo feitos um homem novo. Amém? Um homem que não se mascara. Um homem que não é só ovelha dentro da igreja. Um homem que é ovelha no meio de lobos. Um pai, um marido, que ele não é só fiel quando ele está dentro da sua casa. Ele é fiel quando ele está lá fora. Muitas vezes, até rodeado por prostitutas, ele é fiel. Aquele filho que muitas vezes, dentro da sua casa, ele se humilha e obedece ao seu pai, e ele é quem ele é lá dentro de casa e lá no seu colégio, sem máscaras, com a cara limpa, a glória do Senhor sendo resplandecido através das nossas vidas. E você, queridos,